O vídeo de hoje traz para o acervo do LOATV um clássico do cinema dos anos 80. A história de duas crianças que cresceram sozinhas em uma ilha quase deserta, sem nenhuma orientação ou restrições da sociedade. Elas cresceram e enfrentaram mudanças emocionais e físicas, passando por vários altos e baixos, até entenderem o que é o amor e como nascem as crianças. Muito bom estar com você! Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. O tema de hoje é um filme bastante controverso, lindo, mas cheio de polêmicas. No entanto, a gente prefere ficar com as lindezas da produção, porque, como diz a advertente das produções da Globo, que são resgatadas pela Globoplay, esta obra reproduz comportamentos e costumes da época em que foi realizada. Trata-se do filme A Lagoa Azul, que você já deve ter ouvido e visto muito conteúdo a respeito e que talvez nada do que veja aqui seja novidade, mas é um clássico que faltava no LTV e que chegou aos seus 45 anos em 2025. E hoje eu não vou pedir nada, não vou pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever aqui no canal, não vou pedir para você me ajudar a fazer esse canal crescer, não vou falar nada das outras redes sociais e do blog, porque os links estão na caixa de texto aqui embaixo e com certeza você sempre abre essa caixa. E nem vou te lembrar também que temos um clube de membros que me dá um puto trabalho e que a mensalidade é um valor simbólico de apenas R$5. Então vamos direto para o vídeo. A Lagoa Azul é um filme catalogado como aventura e drama romântico, dirigido por Randall Kleiser. Foi lançado nos Estados Unidos em 20 de junho de 1980 pela Columbia Pictures. No Brasil chegou em 12 de setembro. O roteiro foi escrito por Douglas Day Stewart, baseado no romance do mesmo nome de Henry de Versteegpullo, publicado em 1908, que conta a história de duas crianças abandonadas em uma ilha paradisíaca no Pacífico Sul. A trilha sonora foi composta por Basil Poledouris e a cinematografia foi realizada por Nestor Almendros. O filme foi estrelado por Brooke Shields, que na ocasião do lançamento tinha 15 anos, ou seja, durante as gravações ainda tinha 14. E por Christopher Atkins, que na ocasião do lançamento tinha 19 anos. E durante as gravações já estava no auge dos seus 18 anos. O filme começa no final do período vitoriano, quando dois pequenos primos, Richard e Emmeline Lestrange, ambos com 7 anos de idade, e o cozinheiro do navio, Perry Burrow, sobrevivem a um naufrágio no Pacífico Sul e chegam a uma ilha tropical exuberante. Perry cuida das crianças e cria uma lei que as proíbe de ir para o outro lado da ilha, onde ele encontrou um altar com restos mortais e sangue de humanos oriundo de sacrifícios realizados por nativos. Eu quero que vocês dois me prometam que nunca irão para o outro lado da ilha. Coisas terríveis acontecem por lá, entendem? Ele também os adverte sobre o risco de comer uma frutinha vermelha venenosa. Se comer essas frutinhas, vai dormir e nunca mais vai acordar. O homem morre depois de uma bebedeira e com isso as crianças, agora sozinhas, vão para uma outra parte da ilha e constroem uma nova casa para elas. O filme dá um salto no tempo e mostra as crianças já crescidas quando elas começam a entrar em conflitos devido à descoberta da sexualidade. Nessa fase, o filme não deixa claro nem se preocupa em relacionar as descobertas e as alterações físicas e hormonais com a idade dos personagens. Parece que tudo acontece ao mesmo tempo, de uma só vez. Emmeline tem seu primeiro período menstrual e fica confusa com o que aconteceu, e Richard descobre a masturbação. Os dois se sentem atraídos em fases distintas e por isso não reagem bem nem entendem as investidas de um para com o outro, o que gera conflitos entre ambos. Provocam-se, brigam, chegam a vias de fato e se separam. Gostaria que estivesse morta e enterrada! Mas o mundo que conhecem é basicamente aquela ilha e necessitam um ao outro. Apesar de manterem um plano de resgate, uma fogueira para ser acesa quando o navio for avisado. Na primeira vez, Emmeline não acende o sinal de fogo com a justificativa de que a ilha é sua casa e que eles devem permanecer por lá. É aqui que vivemos, é o nosso lar. E é ela também quem viola a lei de não ir até o outro lado da ilha. Ao encontrar o altar dos sacrifícios, associa o sangue ao sangue da crucificação de Cristo, concluindo que o altar é Deus, e tenta convencer Richard a ir para orar com ela. Richard só aceita ir até o local quando Emmeline pisa em um peixe-pedra venenoso e adoece. Ela pede para ser levada até Deus, o altar na zona proibida da ilha,
e é atendida. Após esse incidente, os dois estreitam os laços e descobrem a relação sexual, ato que passam a fazer regularmente, e como consequência, Emmeline engravida. E nessa fase é curioso que até então eles não tenham observado os animais ou aprendido de alguma forma com a natureza, porque deduzem várias coisas, menos que vão ser papais. O Richard pensa que ela ficou gorda por comer demais. Quer parar de comer? Você tá ficando gorda. Acham que os movimentos na barriga de Emmeline é o estômago, e só descobrem o que é toda aquela transformação quando o bebê nasce. E isso acontece justo quando Richard vai se aventurar no outro lado da ilha, e se depara com um grupo de nativos fazendo um ritual de sacrifícios humanos. Talvez a magia do filme aconteça pelo foco do diretor e roteirista ficar apenas nos dois náufragos, mas o livro dá mais detalhes do choque que eles tiveram ao travar contato com a cultura dos povos polinésios. Quando a criança nasce, eles têm outro desafio, que é entender as suas necessidades. E a educam da mesma maneira que cresceram, totalmente livre, em interação com a natureza ao seu redor. O nome escolhido para a criança é o mesmo do homem que os salvou, Perry. Eles perdem mais uma chance de serem resgatados quando um navio liderado pelo pai de Richard se aproxima da ilha, mas o homem pensa que eles são nativos porque estão cobertos de lama. E os dois jovens não pedem ajuda porque naquele momento eles estão tão satisfeitos com as suas vidas. O resgate só acontece quando os três resolvem visitar o primeiro local da ilha em que moraram e não percebem que o bebê colheu um ramo das frutinhas venenosas. Ao perderem os ramos do bote, um porque o bebê jogou na água e outro porque Emmeline atirou contra um tubarão que perseguia Richard, adormecem e quando acordam encontram o bebê comendo as frutinhas. À deriva, cada vez mais longe da costa e com o filho envenenado, eles também optam por comer o que restou das frutas e se deitam para aguardar a morte. Poucas horas depois, o navio de Arthur os encontra e o homem pergunta se eles estão mortos. O capitão responde: "Não, senhor, eles estão dormindo." Os críticos da época odiaram o filme, acharam ridiculamente idílico a maneira como as crianças se desenvolveram fora da sociedade e falaram mal da performance de Brooke Shields. Ela foi indicada ao troféu Framboesa de Ouro na categoria de pior atriz, que foi a primeira premiação do gênero contrapondo o Oscar. Mas apesar das críticas, o filme foi um sucesso comercial e recebeu uma quantidade significativa de prêmios e nomeações. Foi nomeado para o prêmio Saturno de melhor filme de fantasia, Almendros recebeu uma nomeação para o Oscar de melhor fotografia e Christopher Atkins foi nomeado para o Globo de Ouro de melhor ator revelação. Esse filme foi a terceira adaptação cinematográfica do livro The Blue Lagoon. A primeira adaptação aconteceu em 1923 e a segunda em 1949. A versão de 1980 inclui muito mais cenas de nudez e sexo do que a versão de 49, embora muito menos do que o livro pede. O filme foi rodado na Jamaica e na Nuia Levu, atual Turtle Island, uma ilha de propriedade privada em Fiji. O elenco e a produção passaram 5 meses no local, morando em tendas. A flora e a fauna apresentadas no filme incluem uma variedade de animais de vários continentes. A iguana de crista de Fiji era uma espécie até então desconhecida pelos biólogos. Como Brooke Shields tinha apenas 14 anos de idade na época das filmagens, ela teve seus cabelos colados em seus seios para que não ficassem expostos. E nas cenas de nudez foi substituída por Katie Trory, uma dublê de 32 anos. Já o Christopher Atkins teve o corpite explorado porque já era maior de idade, tinha 18 anos. O filme foi reprisado várias vezes na televisão. A estreia na TV aconteceu no dia 21 de abril de 1987, dentro da sessão Super Cine da TV Globo, por volta das 23 horas. Mas na década de 1990, virou um dos clássicos da sessão da tarde, mesmo com toda a carga de erotismo e nudez. E além da Globo, foi exibido algumas vezes no cinema em casa no SBT. Em 5 de outubro de 1999 foi lançado em DVD, foi relançado em 2005 e lançado em Blu-ray em 11 de dezembro de 2012. E já foi disponibilizado para streaming por meio de serviços como a Prime Video e o Vudu. Em 1991 foi lançada uma sequência retomada vagamente onde o filme anterior tinha acabado. No entanto, com Richard e Emmeline mortos no barco. E como o nome do bebê é desconhecido, ele foi renomeado para Richard. É praticamente o mesmo filme com poucas alterações e sem nudez frontal.
e foi um fracasso comercial. Depois, em junho de 2012, estreou A Lagoa Azul, feito especialmente para televisão, mas muito diferente e em nada lembra os anteriores. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.